Fala de quê, beleza? De que falando? Só por hoje buscando autoconhecimento e reformulação. Assista o vídeo até o final, pode ser mais uma ferramenta importante de recuperação. E o conteúdo é diário, então se inscreva no canal e ative a notificação para continuar voltando. Funciona. Vamos lá para a meditação de hoje? Quando pensamos sobre as nossas vidas e fazemos projetos para o futuro, usamos como referência as nossas próprias histórias e nos apegamos àquilo que consideramos razoável. A nossa vida de insanidades, perdas e inversão de valores que experimentamos em nossa adicção ativa não nos trazia boas referências para construir as nossas crenças em relação ao que nos esperava para um futuro. Viemos de uma realidade onde não conseguíamos sustentar os nossos projetos e os nossos planos, nem mesmo por um dia inteiro. Quantas vezes prometemos para nós mesmos, diante de um espelho, que mudaríamos o nosso estilo de vida? Quantas vezes não planejamos modificar as nossas atitudes e nos comportar de maneira diferente? Quando fizemos as nossas promessas e construímos os nossos planos de ação, não estávamos, pelo menos naquele momento, mentindo ou manipulando. Provavelmente estávamos vivenciando uma profunda ressaca moral, arrependidos pelas coisas que havíamos dito e pelas coisas que havíamos feito. Essas promessas e planos não foram feitos somente para nós mesmos, mas juramos para as pessoas que amamos que mudaríamos, que nos tornaríamos pessoas diferentes. Mas as nossas práticas efetivas não foram de acordo com o planejado, e muitos de nós quebrávamos essas promessas ao final do mesmo dia em que foram feitas. Parecia que a nossa força de vontade, a nossa determinação, a nossa capacidade não estavam de acordo com o que almejávamos para nós. Afundávamos em nossas próprias culpas. Quando buscamos referências em nós mesmos, não conseguimos encontrar qualquer razão para acreditar em mudanças. Perdemos as nossas esperanças e desistimos das nossas vidas. Muitos de nós sentiam raiva quando se falava em algum tipo de esperança. Durante a nossa adicção ativa, fomos duramente golpeados por uma realidade hostil. Passamos a acreditar que estávamos destinados a terminar os nossos dias de forma trágica e nos convencemos que merecíamos esse terrível fim. Nos considerávamos pessoas ruins e sem qualquer chance de salvação, sem possibilidades de perdão. Passamos a nos comportar no sentido oposto aos nossos valores e nos afundamos cada vez mais em nossa adicção ativa, sem saber que se tratava de uma doença. Nós nos convencemos de que tínhamos um sério desvio de caráter. A nossa confusão mental era tamanha que, quando éramos lembrados desses valores, nos afundávamos ainda mais por conta da culpa, da raiva e do medo que sentíamos. Experimentávamos a maior e a pior das consequências que a nossa doença poderia nos trazer. Estávamos falidos espiritualmente. Estávamos afastados da nossa fé, no escuro, isolados do mundo e com medo de nós mesmos. Desenvolvemos uma certeza de que não havia mais esperanças para nós. A única coisa que nos fazia suportar a situação em que nos encontrávamos eram os efeitos das substâncias. Buscávamos com todas as nossas forças negar a realidade que se apresentava, cada vez mais cruel. Cultivamos o pensamento de que outra tentativa de mudar de vida era certamente mais uma frustração. Nós havíamos nos sentenciado à prisão perpétua da adicção ativa e por muitos anos preferimos não olhar para isso. Não chegamos para nossos tratamentos
transbordando de boa vontade e aceitação. Chegamos céticos, da mesma maneira como estávamos durante a nossa adicção ativa. Sentíamos um enorme medo da concretização das nossas certezas de que não tínhamos qualquer chance de salvação. Por diversas vezes, até nos questionávamos por que estávamos tentando, o que estávamos fazendo ali. Mesmo sem conseguir responder a essas perguntas, alguma coisa nos convencia a continuar voltando. A prática de viver só por hoje, aconselhada pelos outros adictos limpos há mais tempo do que nós, acabava tirando um pouco do peso que o medo do fracasso completo nos trazia. Começamos a perceber que ficamos limpos por alguns dias, e mesmo com a sensação de que isso não duraria por muito tempo, continuamos voltando. Nos aproximamos dos outros adictos em recuperação e pudemos ver que para a maioria deles que encontramos, aquilo que diziam para nós durante as reuniões estava acontecendo de fato em suas vidas. Não eram discursos vazios ou manipulações com as quais estávamos acostumados. Nos identificamos com algumas das histórias e com algumas dificuldades com as quais presenciamos em nossos próprios tratamentos. Vimos as mudanças concretas acontecerem em nossa volta e passamos a acreditar que talvez pudessem também acontecer conosco. Começamos a renunciar às certezas que tínhamos sobre nós mesmos e colocamos em dúvida a nossa verdade catastrófica. Agora, tínhamos motivos concretos também para acreditar na possibilidade de recuperação. Começamos a agir de acordo com os princípios espirituais e, ao invés de culpa quando lembramos dos nossos valores, sentíamos a paz ao constatar que estávamos agindo de acordo com eles. Sabemos que não possuímos garantias e que o nosso futuro não está sob o nosso comando. Abandonamos a ideia de já termos um destino definido na degradação da nossa adicção ativa e podemos entregar todos os resultados nas mãos do nosso poder superior. Abrimos a possibilidade de duvidar das nossas verdades absolutas e abrimos os olhos para as novas possibilidades que a recuperação nos oferece. Vimos que não era uma questão de força de vontade, mas sim de boa vontade. Hoje, reconhecemos as nossas possibilidades. Encontramos um poder superior amoroso, que tem uma capacidade de perdão que vai além da nossa compreensão e que pode, inclusive, nos perdoar. Aprendemos a conviver com os fantasmas do nosso passado e estamos vivendo novas experiências em recuperação que nos dão outras perspectivas e parâmetros. Abrimos as nossas mentes para uma nova maneira de viver e viemos a acreditar que um poder superior possa nos devolver para o caminho da sanidade. Fala DQ, diariamente vigilante em nossa recuperação. Não fique com a impressão apenas desse vídeo. Assista a outros, funciona. Então curta, compartilhe e se inscreva no canal, porque o segredo pode estar no próximo vídeo. Só por hoje.